Sejam então bem-vindos a mais um E Agora especial de Natal. Estamos aqui com a Márcia, que eu quero desde já Olá, agradecer por teres aceito o nosso convite. eu é que quero agradecer o convite. Obrigada. Seja bem-vinda. Olha, eu vou começar pelo título do teu livro. As estradas são para ir. Pergunte se também não são para voltar. Claro que são. Aliás, esse título sai de uma canção minha do último álbum, do Vai e Vem, que diz: lembra-te ao chegar que as estradas são para ir, vemos sempre mais ao longe. Por isso há sempre essa noção de que, na minha cabeça, é uma mulher, eu escrevi essa música para uma amiga, por isso é uma mulher que vai para se afastar daquilo que lhe está a fazer mal, mas vai sem a certeza de que quer ou não voltar, mas é natural que queira voltar. Todas as estradas que vão também regressam, não é? E Exato. tu, pode-se pensar neste livro como um livro que também está cheio de regressos. O regresso à poesia, o regresso ao que tu estudaste nas belas artes, a essa arte de pintar não com palavras, mas com cores e com traços. Vês isso também como um reencontro com uma parte de ti que se calhar, não sei se te sentirias desligada dela ou não, mas Sim, um reencontro, sim. O regresso é apenas breve, apenas para ganhar, dessa mesma forma que a canção, apenas para ganhar distanciamento. Há muitos regressos ao passado aí, mas até há uma crónica em que eu digo que não gosto mesmo de lá ficar. Regressar ao passado só com um presente bem firme. Gosto muito do presente e, sobretudo, gosto da ideia de futuro. E o futuro é sempre incógnito, ainda mais hoje em dia. é sempre difícil de prever, não é? O passado é mais fácil de prever. Mesmo assim, o passado é engraçado dizer isso, porque tudo o que está aí relatado não deixa de ser a minha visão dos factos, não é? É sempre esse filtro que é o sujeito, é sempre o nosso filtro interno, é a pessoa que está a escrever que está a contar a maneira como viu as coisas. Por isso, a realidade é outra coisa, não é? Aquilo que nós vemos é a nossa visão. E aí está bastante de regresso. E para responder à tua pergunta, tive de facto muito prazer a fazer essa série de desenhos, que era uma coisa que não me acontecia há muito tempo, desde o último ano da faculdade, ou seja, há 12 anos, para aí. Não fazia uma série de desenhos e esse prazer quis até ganhar mais espaço e recentemente voltei a pintar e tudo, porque lembrei-me do que era essa magia de poder desenhar sítios onde nós não estamos, mas podemos ir no pensamento. Tens noção de que pertences a uma classe de artistas, de música, de músicos, de intérpretes, que também se expressam através das cores e através dos pincéis e dos lápis e dessas coisas todas. Estou-me a lembrar da Joni Mitchell, por exemplo. Por acaso também Não me é? lembrei há pouco tempo, porque tenho um disco dela em que ela tem um monte de pinturas na capa, que é o Travelogue, e eu adoro a Joni Mitchell. Mas há muitos artistas, muitos mais do que eu imaginava. O A Dylan Cláudia Pink, Guerreiro, a da Linda Cláudia. Martini, ela fez a ilustração do meu segundo álbum, do Casulo. Epá, tem um desenho científico brutal. Nós andámos na mesma faculdade, se bem que não no mesmo piso, porque ela era de escultura, eu era de pintura. Mas é bom pertencer a uma classe. Gosto que me informes. Recentemente, lembro-me do Rodrigo Leão na apresentação de um disco, de repente também me ter surpreendido com uma série de desenhos que ele próprio faz e que eu não lhe conhecia esse lado. Eu pergunto, que semelhanças ou que diferenças é que existem entre os dois atos? O de pintar com palavras e melodias e o de pintar com cores e traços? Há pontos de contacto? Eu creio que há pontos de contacto, mas estou-me a lembrar de uma conversa muito engraçada de um documentário que eu vi dos Herdeiros de Saramago, com o Walter Ugumem, em que ele desenhava, e eu identifiquei muito com aquilo, porque ele diz que ele não desenha como, ele considera-se escritor, não desenha como um desenhador, não se considera um artista visual, ele desenha para encontrar as palavras. Achei isso muito bonito. Porque agora, como eu te estava a dizer, estava a pintar, recentemente voltei a pintar, arranjei um espaço e pus-me a pintar, como já não fazia há muitos, muitos anos, pintura a óleo, ainda por cima, que é mais complicada. E achei interessante que logo nas primeiras horas de pintura já estava a compor uma canção em voz alta.
Por isso eu acho que eu sou genuinamente uma compositora de canções. Internamente, intimamente, sou pintora, sempre fui, porque sempre quis ser pintora, porque o meu pai era pintor, expliquei no livro. Mas na prática, assim, na vida profissional, eu sou mais escritora de canções, de poemas, talvez do que pintora, mas nunca se sabe o futuro, não é? Pode ser, eu fiz pintura, mas nunca cheguei a exercer, a ser artista plástica. Não tenho essa, nunca tive essa ambição quer dizer, no final do curso ainda pensei nisso, mas também queria ser documentarista e também queria ser um monte de coisas. Um monte de coisas. E não me importava nada de ser empregada de bar, porque gostava de comunicar com pessoas e até falo nisso aí numa crónica, por isso, na verdade, eu acho que nós podemos ser imensas coisas, não há que ser apenas uma coisa, mas inevitavelmente tudo aquilo que queremos ser nos ajuda a ser ainda mais aquilo que somos realmente. Olha, tu tens descrito tens descrito o livro como um autorretrato, não é? O que é que vamos descobrir acerca de ti que não conheçamos ainda somente pela tua música? Que nuances da tua personalidade é que este retrato revela? É engraçado dizer isso porque eu acho que eu me exponho bastante. Eu, quando fiz o livro, isso foi uma obra do acaso, uma obra minha, mas do acaso também. Porquê? Porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu estava a fazer um disco, e com 2 filhos pequenos em casa, em confinamento, é impossível fazeres música, porque estás sempre a ser solicitado e porque há montes de desenhos animados a rolar no ar, e então eu facilmente cedi a essa imposição e passei a desenhar, porque com eles conseguia desenhar, era uma coisa que conseguia fazer com eles em vez de estar ali a lutar contra uma evidência, não é? Qual foi a tua pergunta? Estávamos a falar das nuances que Exato, que este retrato revela. Pois, então, eu dei muitas voltas, mas isto para dizer que eu, quando comecei a escrever, foi nesse ambiente, não é? Depois, quando tinha um espacinho sozinha, eu escrevia essas crónicas que estão aí para se entenderem os poemas ou algumas canções quase compartimentado ou explicado por várias fases ou capítulos. E chegou ali uma fase em que eu já tinha tudo escrito e sentia, às vezes, quando me deitava, quando ia dormir, sentia assim aquela coisa de se calhar escrevi demais sobre mim própria. Tive aquele pânico de me estar a expor demasiado. E isso mostrou-me que, de facto, foi um passo emocional e um passo profissional também, mas sobretudo um passo emocional muito grande para mim, porque há muitas coisas que eu revelo que são íntimas, não é? Mas é uma intimidade que eu também sentia que devia às pessoas que me seguem. Senti que estava a escrever para elas, para as pessoas que têm interesse. Estás-te a descodificar um bocadinho? A descodificar um bocadinho, talvez, porque também eu sinto que eu sempre escrevi canções de uma forma muito codificada. Não era uma coisa que eu tivesse a noção logo ao início, mas as pessoas foram-me fazendo ver isso, não é? As pessoas com quem eu trabalhava também. E rapidamente fui-me apercebendo que não precisava de ter tantas defesas. Não foi tão rapidamente, foi se calhar até lentamente. E foi com a ajuda do público que me segue que eu passei a ter essa confiança. Olha, vamos falar um bocadinho. Este livro surge numa altura muito especial para todos nós. Todos temos lidado com as questões associadas à pandemia à nossa maneira, como podemos e como achamos que devemos. Este período, como é que tem sido? Ainda por cima, tu és uma artista, os artistas têm coisas para dizer, mas também és uma mãe, tens preocupações com o futuro. Como é que isso tudo se enrola? Olha, esta fase, talvez mal comparado, mas para mim compara uma altura em que fiz um disco chamado Casulo, que foi 2013, em que havia um ambiente muito hostil. Havia uma crise e sentia-se muito medo, muita insegurança. E acho que é o que está a dominar, assim, agora, nesta fase. E eu lembro-me, na altura, fiz um disco chamado Casulo, porque senti que tinha de fechar um bocadinho às vezes, fechar-me um bocadinho do mundo?
sim, do mundo. É impossível fechar-te do mundo, ainda por cima, quando tu és uma pessoa comunicadora de profissão e de raiz. Eu considero-me uma comunicadora. É difícil fechar-te do mundo, eu não tenciono fechar-me do mundo, mas tenciono proteger-me de algum negativismo que é muito fácil tu absorveres. E então foi assim que eu passei, é assim que eu estou a passar este momento, sabendo que vai passar, vai sendo longo, mas vai passar, e em casa não há perigo, não há medo, não há insegurança, porque eu tenho de proteger sobretudo os meus filhos e o meu ambiente em casa, e tenho conseguido fazer isso. Já voltaste aos palcos, entretanto. Estiveste nomeadamente Voltei no Teatro logo. Aveirense, não foi? Tive agora, esse foi o último que fiz, foi a 31 de outubro, mas voltei logo aos palcos assim que foi possível. Foi o Music Box Takeover no São Luís, em Lisboa. Depois fui logo a Famalicão, um dia depois, que era o Devesa Sunset, em Famalicão, adorei também. Tudo super, isso emocionou-me imenso, porque via-se as pessoas com uma vontade enorme de trabalhar. Tudo nas normas, tudo com os recintos todos a tentar minimizar o impacto desta fase esquisitíssima, criando condições para que as pessoas continuassem a ver, a vir, e nós continuássemos a tocar, e isso foi muito importante e emocionou-me imenso. Sentes que alguma das tuas canções, escritas noutro tempo, ganharam uma nova relevância, talvez até um novo sentido perante esta situação? Cantá-las, como tu dizes, sentindo que as pessoas estavam com muita vontade de, quem está ao teu lado e na tua equipa, de trabalhar, obviamente, mas quem está na plateia também com muita vontade de ouvir, não é? E de estar junto dos artistas. As canções ganharam outros contornos? Olha, ganharam imenso sentido. Olha, há uma canção que eu lancei em fevereiro que passou praticamente ao lado, foi no meu aniversário. Eu lancei aquilo, as pessoas que foram ao Coliseu onde eu festejei os 10 anos. Praticamente em vésperas do mundo nos cair Exato, em cima, não é? e o refrão é vai passar tudo amanhã. Pronto, logo essa canção, eu disse, que coisa tão estranha fazer uma canção a dizer que vai passar tudo amanhã. Mas tenho outras em que aconteceu, por exemplo, a tempestade. Eu lembro de estar a cantar isto no São Luís, no primeiro concerto pós-desconfinamento, e lembro-me, esta canção ganhou tanto sentido. Espera sempre dos momentos alguma coisa que ao passar te leve mais além. Mais algum conhecimento, nem que seja isto, nós vamos saber mais, vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo, vamos nos adaptando, e por isso vamos ser mais fortes. Isso é o que faz uma fase difícil, não é? Passamos, adaptamos, somos mais a seguir. E eu acho que eu sempre disse isso nas minhas músicas, mas agora tomei noção. Agora tomei mesmo noção, ainda por cima as pessoas também me foram escrevendo muito, houve mais essa comunicação, porque depois o facto de não podermos fazer concertos fez-nos adaptar mais uma vez, e abrimos a porta de casa através do telemóvel e dos Instagrams, não é? Eu também fiz uma série de lives, fiz o Casa Forte, estão lá no meu IGTV, onde as pessoas participavam e escreviam, e isso fez-nos criar também uma certa ligação que não existia antes, não é? Que era sentir que podias conversar, a pessoa está do outro lado, mas sente aquela presença, é uma presença virtual, está certo, e não substitui o concerto, mas cria uma boa comunicação e senti-me próxima do meu público. Olha, quem como tu faz concertos e tem esse tipo de carreira, aprendeu a tornar-se íntimo das estradas, não é? As estradas são para ir, nomeadamente são para ir trabalhar, não é? Sim, também são para ir trabalhar. Eu adoro essa parte. Gostas dessa parte de estar na carrinha e de ir a caminho do concerto, todo esse ritual? A carrinha às vezes chateia, mas prefiro ir na carrinha. Houve uma vez um road manager que me quis levar num carro à parte e disse nunca mais, eu quero ir com a minha equipa. Gosto de ir com a equipa, gosto de almoçar com a equipa, gosto de estar com os técnicos, não gosto dessa separação, os técnicos num lado, os cantores no outro, não. Gosto de estar a equipa toda junta, para mim é um momento solene, um momento do jantar, estamos todos juntos. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito do momento da refeição. Por isso, para mim é uma alegria ir, e era um dos meus sonhos, era ter uma profissão que me obrigasse a viajar, porque eu adoro viajar. Okay. E essa obriga-me, de facto, essa obriga-me a viajar. Eu sou muito do ir, sim. Custa-me imenso ficar parada. Eu acho que fiz esses desenhos todos, e respondendo a outra pergunta que fizeste, esses desenhos todos davam uma possibilidade de me evadir. E a música também sempre fiz um bocadinho para me evadir.
é outra maneira de evasão, mas é uma maneira de fuga, é uma forma de fuga para mim. Olha, num ano excelente, quantos concertos é que fazes? Ai, nunca contei. Nunca contaste? 50, 60, por aí? Deve ser, nunca contei, juro-te. Portanto, isso Mas este implica ano acabei muita por fazer estrada, muito, muitos é? quilómetros, não é? Sim, E a minha pergunta tu acabaste de dizer que gostas muito de viajar, gosto. mas para ti viajar equivale também a trabalhar, também o fazes de forma lúdica, apenas pelo prazer Claro. de viajar? Então com os filhos faço, claro. Às vezes até pensamos assim, pá, vamos ter um concerto. O meu marido também é músico. Pá, vamos ter e toca comigo. Vamos ter concerto no próximo fim de semana e tivemos concerto no fim de semana passado. E este fim de semana queremos ir para fora, vamos fazer 300 km. Outra vez é que aquilo faz mal às costas, não é? Andar tanto Daí na a estrada. pergunta, exato. Às vezes cedemos e não vamos, mas a maior parte das vezes vamos à mesma. Vamos Tens à assim mesma. uma viagem de sonho que um dia. Ai, tenho. Tenho imensas viagens de sonho. Eu adoro viajar e estou a sofrer, mas vou-me aguentando. Mas quero muito voltar à Itália com os meus filhos, sobretudo a Itália. Eu adoro a Itália. Quero muito voltar à França, onde vivi 6 meses sozinha, nunca mais voltei. E quero levar os meus filhos, já estão na idade. Quero muito levar o meu filho mais novo aos Açores, que nunca foi. Ok. Adoro a Madeira, quero levar os meus filhos à Madeira. Quero muito ir ao Canadá e pá, eu não puxo mais por mim. Tenho muitos sítios, muitos destinos. Vou passar os próximos anos a organizar-me nesse sentido. Vai ser possível, não é? Claro que vai. Não é? Nós Então não vamos vai. todos voltar às estradas. Então estou ansiosa que chegue estou muito ansiosa que chegue esse momento e que a gente vai olhar para trás e ver este período que foi tão difícil, mas que superámos da maneira possível, uns melhor que outros. E de facto, perante as dificuldades que eu vejo tanta gente, eu só tenho é de estar feliz sei lá, de tanto público que me pediu para editar a minha poesia, porque viam que eu às vezes postava um poema ou outro e pediam, isso foi-me dando aquela ideia, aquele bichinho de arranjar uma maneira de pôr cá fora. Tantos concertos que eu fiz este ano, um ano tão complicado, eu acabei por fazer muitos concertos que surgiram, não estavam marcados, mas foram marcados, foram sendo marcados e acabei por ter um ano bastante produtivo. Olha, e este é o primeiro de muitos livros? Inauguraste aqui uma nova forma de contactares com o teu público, não é? Sem dúvida que sim. Então, a questão das crónicas, eu tinha uma vontade enorme de escrever crónicas e arranjar-me um blog ou uma maneira de as postar. Agora, neste momento, já estou a escrevê-las para o Jornal de Notícias. Por isso, se eu compilar o resto dos poemas que eu tenho e mais canções, que são 10 anos de canções, não é? Nós achamos que esse livro foi feito em 6 meses, mas ele tem tantas canções que têm 10 anos. Isto foi uma coisa que acabou por ser pensada. Se eu tinha material para mais, tinha. Agora, não sei o que é fazer a seguir. Já reparaste que começamos a ter uma geração de vozes que são vozes não apenas na música, estou a pensar na Capicua, no Samuel Loura, tu mesma, que são cronistas também. Ou seja, é como se os mídias olhassem para vocês como os pensadores do nosso tempo, não é? Deixa lá ver o que eles têm para dizer. Exatamente. Então, e o ponto de vista deles? Eu acho isso bom porque representar a cultura nunca é demais. Por isso, se somos nós os agentes dessa representação, acho Talvez justo. um dia cheguemos ao tal 1% do orçamento, não é? Quem sabe, ou até mais. Ou até mais e o ultrapassemos. Isso foi uma pergunta que surgiu na altura do confinamento e da pandemia. O que é que podemos fazer pela cultura? Há tantas respostas, há tantas possibilidades. Talvez um dia um de vocês seja ministro da Cultura, quem sabe? Talvez. Por que não? Porque não? O Gilberto Gil já foi no Brasil, Pois já, não é? pois já. Portanto, olha, e música? Fizeste canções neste período? Tiveste essa oportunidade? Estou sempre a fazer canções, Rui. Sempre a fazer? É quase um sufoco. Estou sempre a fazer, mas depois tenho de as concretizar. Não é? Depois tenho de ir para estúdio. E então isso... Em casa como é que funciona? Guitarra e telemóvel? Não, eu comecei desde essa... Houve umas versões que eu fiz do Zeca Afonso, em 2019, na altura de Abril, não é? Fiz 2 versões do Zeca Afonso e aí experimentei a produção a solo. Eu sempre fui co-produtora dos meus discos, aí resolvi produzir a solo. Como tive essa noção de possibilidade, produzi uma música mais complicada, que é essa Vai Passar Toda a Manhã, sozinha.
E aí já tive uma vontade então de seguir essa via. Isso obrigou-me a debruçar-me sobre outras coisas mais técnicas. profundamente no software que eu utilizo, etc. E não ficar-me apenas pela guitarra. Ok. E então já não há essa coisa de... Existe de vez em quando sentar-me fazer uma canção à guitarra, mas já é mais complexo do que isso. Já leva mais coisas. Então, será que em 2021 vamos ouvir um disco que já é o resultado dessa Eu aprendizagem? gostava que sim. Há Deixa-me um ver. folder cheio de canções no teu computador? Há muitas canções, sobretudo neste computador. Agora, o tempo que elas demoram a passar para o outro é sempre uma incógnita, sei lá o que é que acontece no meio. Aconteceu este livro no meio, não é? Já do disco que eu estava a fazer. E, entretanto, passámos uma pandemia inteira, por isso o disco que eu estava a fazer já não é o disco que eu quero fazer. Ok. Então, estou nesse processo ainda de procurar. Olha, o que é que acontece a essas canções que quando a nossa perspectiva, ou neste caso a vossa, dos artistas, da vida, por alguma razão se altera, de repente vem um filho, ou de repente vem uma crise, ou de repente vem uma pandemia, e nós dizemos, ok, estas canções não fazem sentido agora. O que é que lhes acontece? Tu tens muita coisa guardada que Tenho as pessoas nunca ouviram? Imensa coisa guardada, a sério. Olha, mas há uma canção que eu até expliquei no livro, porque comecei a explicá-la nos concertos pós-confinamento, para falar sobre a tristeza também, porque achei que era importante, e é importante, começámos a falar um bocado sobre tristeza e também saúde mental, hoje em dia, e depressão, ansiedade, e mais disso do que propriamente de medicação. Entendes o que eu quero dizer? E entender a tristeza e aceitar a tristeza. Para explicar o meu ponto de vista, passei a usar essa canção que é o Lado Oposto, que nós até gravámos ao vivo no ar com o Henrique Amaro, que eu estava a falar há bocado. E então, eu acho... qual foi a tua pergunta? Já nos perdemos Perdemos aqui. completamente. As canções levam-nos a... Estamos a falar das canções que se perdem, que ficam guardadas. Exato, essa era uma dessas canções. Desculpa, perdi-me total porque comecei a pensar no Rico Amaro, que é um homem que me distrai bastante. Distrai-nos a todos. Exato. O Lado Oposto era uma dessas canções que eu tentei gravar num disco no Casulo e achei que não estava pronta. Ou eu ou a canção. Ok. E então ela ficou a marinar e depois o verso surgiu, só existia aquele refrão, depois veio o verso. E deu uma das canções que eu mais gosto no parte crescente, no disco a seguir. Eu não fiz de propósito para ir resgatar, ela apareceu. E neste momento, de facto, tenho umas canções a aparecer-me na cabeça que eu comecei a fazer para aí há 10 anos. Mas isto faz sentido agora? Se calhar faz. Uma incógnita. São sempre mistérios, não é? Epá, eu nem sei como é que elas vêm às vezes, sabes? Olha, nós estamos a aproximar-nos do final da conversa. Eu queria desafiar-te a leres. Sabes que é uma coisa... Tens algum pedido especial? Que nós... não tenho um pedido especial. Mas queria te dizer uma coisa. Segura, vai pensando. Vemos muitas vezes, nomeadamente nos filmes americanos, os autores que fazem... as digressões de leitura, não é? Os músicos vão para os auditórios, para as salas de concertos, para os festivais, e os escritores fazem esse tipo de apresentações viajando Tão entre fixe, livrarias, não que é tão fixe, não é? Curtia tanto fazer isso, mas agora não dá. Agora não dá, não é? Exato, já é ótimo estar aqui. Mas podias ensaiar e escolher algo que nos quisesses ler. Bem, é um livro em que podes escolher uma canção. Não queres escolher tu? Escolhe tu, vá. Quero com certeza escolher uma canção. Ou uma canção, ou um poema, escolhe o que quiseres. Olha, Abriste ao calhas? não abri ao calhas, porque não existe abrir ao calhas. Não. Repara que nós estamos a falar em escolher e o que me apareceu à frente. Ai, que bom. Isto explica totalmente este livro. E não só. Então vou ler. Escolho a poesia em cada dia que crio. Mesmo se me empatam carros, vias, vidas mundanas e todas as luzes da cidade que eu vejo e iluminam a solidão das partes. E assim escapo ilesa da secura das vigas de betão, da feiura do lixo pardo, do trânsito parado e da cor do alcatrão. Muito obrigado, Márcia. É verdade.
E é isso. Obrigada. Vamos ficar por aqui. Mais um E Agora com a fantástica Márcia. Há um Obrigada. livro que espera por vocês todos. Toma, este é teu, Obrigado. E este é meu, exatamente. Obrigado, Márcia. não é? Obrigada eu.